no é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um dia de aprendizado por meio do programa Palavra Viva. Eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves. Meu WhatsApp, para você que nos ouve, me mandar uma mensagem fazendo seu pedido de oração, é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Vocês podem nos seguir lá, temos conteúdo de qualidade para vocês. E eu quero lhes fazer hoje 2 convites especiais. O primeiro é para domingo, a partir das 9 horas da manhã, eu estarei ministrando a aula da Escola Dominical na minha igreja local, situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Vou repetir, Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. E o outro convite, para quem é de Tremembé, eu estarei pregando na igreja do meu amigo, pastor João Correia, na Santa Ceia do Senhor, a partir das 19 horas. Lá é na Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, situado na Rua Osvaldo Teodoro da Silva, número 20, bairro do Aterrado, Tremembé, São Paulo. Vou repetir, Rua Osvaldo Teodoro da Silva, número 20, bairro do Aterrado, Tremembé, São Paulo. Isso no domingo à noite. Então, 2 convites aí para vocês. Domingo, às 9 horas da manhã, na minha igreja local, eu estarei ministrando a aula da Escola Dominical. E domingo à noite, em Tremembé, na igreja do meu amigo pastor João Correia. Lá será feita a ministração da Santa Ceia e eu estarei ministrando a Palavra de Deus. Vocês que puderem, quiserem ir lá, nos prestigiar, com certeza Deus há de falar com vocês. E você, pastor que me ouve, gostaria de me convidar para ir à sua igreja compartilhar a Palavra de Deus, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 12991925941. Eu não cobro nada para pregar, porque nós entendemos que de graça recebestes e de graça dai. O mínimo que nós pedimos é o valor da condução. Então, se você assim desejar nos convidar para estar na sua igreja, ministrando a Palavra de Deus, nós teremos enorme prazer de assim fazê-lo. Senhor meu Deus, Pai amado e Deus eterno, obrigado por mais essa semana que o Senhor nos concedeu na condução do programa Palavra Viva. Fala conosco mais uma vez mediante a Tua Palavra. Abençoa as pessoas que irão ouvir esse programa de rádio e que o Senhor possa fazer coisas grandiosas por nós, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa, nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Bateria, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Cláudio Bueno ou Neide Ramos, nossos amigos em Cristo. Quero também agradecer aqui a Serralheria Venâncio. O telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato
e todos. Hoje eu quero meditar com vocês na segunda parte da mensagem que tem por título A Igreja de Éfeso e a Perda do Primeiro Amor. A Igreja de Éfeso e a Perda do Primeiro Amor. E essa mensagem está embasada em Apocalipse, capítulo 2, e versículos de número 1 a 7. Ontem nós meditamos no primeiro ponto dessa mensagem, que fala do contexto da igreja de Éfeso. Vimos o que significa o anjo do Senhor, ou o anjo da igreja do Senhor. As 7 estrelas que estavam na mão direita do Senhor Jesus e os 7 castiçais de ouro. Os anjos eram e são os pastores das igrejas. As 7 estrelas eram os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. E os 7 castiçais eram as 7 igrejas da Ásia Menor. Nisto aprendemos que Jesus tinha uma mensagem aos mensageiros da igreja, os pastores. Jesus os estava guardando em sua mão direita e ainda que Jesus estava andando no meio de sua igreja e cuidando dela. E hoje nós veremos o segundo ponto, que trata das obras, o trabalho e a paciência de Éfeso. E para isso eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 2, versos 2, 3 e 6, que dizem assim: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Esse é o elogio de Jesus à igreja de Éfeso. A estrutura das 7 cartas destinadas à Ásia Menor, as igrejas da Ásia Menor, passavam pela apresentação, os elogios, as exortações e as promessas. Jesus aqui estava ressaltando o que de bom essa igreja realizava antes de ele partir para a exortação. Talvez esse devesse ser um conselho que nós deveríamos acatar de Jesus. Antes de corrigir, elogiar. Às vezes é fácil se criticar, mas difícil de se elogiar. Quando se elogia antes de se criticar, se mostra respeito, admiração e humildade. Mas quando se critica antes de se elogiar, se mostra desrespeito, despeito e arrogância. Jesus não agia dessa forma. Jesus sabia como se aproximar do outro. Jesus é o perfeito ser humano. Jesus enfatizou 3 elogios e discorreu sobre eles. Letra A, as obras. Esse termo é abrangente. Jesus poderia estar falando de muitas coisas, mas creio que a palavra obra sempre está associada à palavra fé, porque fé sem obra é morta, ou fé sem obras é morta. Jesus talvez estivesse fazendo referência à fé dos efésios provada por suas obras. A fé de um crente só pode ser avaliada por sua conduta. Uma coisa é o que se fala e outra é o que se faz. O cristão verdadeiro não apenas crê em Jesus, mas o imita. É verdade que existem muitos que se dizem ser cristãos, mas não vivem como tal, o que nos leva a concluir que essa pessoa precisa nascer de novo e mostrar frutos dignos de arrependimento. A pergunta é: será que nós somos verdadeiramente filhos de Deus? Será que nós estamos vivendo conforme a palavra de Deus revelada? Será que Jesus pode afirmar sobre nós que conhece as nossas obras e isso não nos causará vergonha ou medo? Será que o que falamos sentados podemos sustentar de pé?
Porque ser crente de fachada é fácil. O difícil é ser crente de verdade. Porque não adianta viver de engano. O Senhor Jesus conhece as nossas obras. A quem estaríamos enganando? Talvez possamos até enganar nossos pais, cônjuges, líderes espirituais, mas não temos como enganarmos o nosso Salvador. Precisamos pensar seriamente sobre que tipo de vida nós estamos vivendo. Letra B. O trabalho. Pelo que eles estavam trabalhando. Diz o texto: e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. A igreja de Éfeso, na figura do anjo da igreja, estava sendo elogiada por Jesus porque eles eram pessoas incansáveis no trabalho do Senhor. Jesus estava feliz porque o líder e os liderados dessa igreja estavam no mesmo propósito quanto ao reino de Deus, o trabalho. A igreja de Éfeso, desde a sua plantação, fazia a diferença em sua micro-região e como na sua macro-região. Porque é a partir dela que todas as demais igrejas da Ásia Menor surgiram. A igreja de Éfeso estava em um lugar estratégico para a pregação do Evangelho de Cristo, de modo que os seus membros desfrutavam dessa vantagem, fazendo sempre mais do que sua capacidade, ou sempre mais do que suas capacidades o permitiam. Toda a igreja precisa ser dinâmica, de trabalho intenso para o reino de Deus. Uma pergunta crucial que deve ser feita a qualquer igreja para se saber se ela está sendo útil é: se fechar essa igreja, o bairro vai sentir a sua falta? A cidade vai sentir a sua falta? O país vai sentir a sua falta? Qual impacto terá o fechamento dessa igreja para a sua micro e macro região? Os impactos por ela causados ficarão, ou aqueles que ficaram impactados, aqueles que serão impactados por esse fechamento, eles vão ficar felizes ou tristes? É por isso que precisamos buscar entender a real importância, a real utilidade de uma igreja. Por quê? Porque uma igreja que não faz a diferença, nem na rua em que ela está situada, precisa rever os seus conceitos. Igreja são os chamados para fora. Uma igreja que não pode, uma igreja não pode ficar ilhada em si mesma. Essa igreja está pensando para fora. Essa igreja tem realmente ambição de ganhar almas para Jesus ou só ser um lugar para reunir alguns poucos crentes fracos? A dinâmica de uma igreja se vê por seu trabalho, por seu labor, por sua vontade de ganhar o mundo inteiro para Jesus. Essa igreja tem mais do que só um pastor ou um líder que arrasta os seus liderados pelo que faz e não pelo que diz. Essa igreja forma obreiros para a seara do Senhor. Essa igreja prepara a sua juventude para o trabalho lá fora. Essa igreja ama missões e trabalho evangelístico. Essa igreja tem uma assistência social que pode servir o seu bairro e as instituições beneficentes de sua cidade. Essa igreja está envolvida com a causa dos direitos humanos e com qualquer tipo de violação dos mesmos. Essa igreja ama o pobre necessitado e vai em direção a ele para socorrê-lo. Que igreja é a nossa? Qual tem sido o nosso trabalho? O que estamos fazendo? Será que Jesus pode nos elogiar pelo nosso trabalho? Será que a nossa igreja tem sido reconhecida pelo seu trabalho, pelo seu labor? É muito sério isso. Ainda mais em meio a uma pandemia mundial. A igreja precisa fazer a diferença nesse mundo para a glória de Deus.
Para que queremos igrejas abertas se não estamos abrindo elas para servir a humanidade nesse tempo de tanta dor e sofrimento? Igreja brasileira, acorde, trabalhe, lute, mas que seja para fazer a diferença. Muito se tem ouvido falar que no Brasil está havendo uma perseguição religiosa, e principalmente contra os evangélicos, por conta do fechamento das igrejas na pandemia. Sinceramente, não acredito. Por quê? Porque se eu acreditar nisso, eu vou ter que esquecer que mesquitas também estavam fechadas, sinagogas também estavam fechadas, terreiros de umbanda também estavam fechados, igrejas católicas também estavam fechadas. Que perseguição estava havendo ou está havendo? O que está havendo ou o que estava havendo é histeria e fanatismo hipócrita. A verdade dói, eu sei, mas a gente quer fechar os olhos para a realidade e achar que somos os donos da verdade quando nós não somos. Quando as igrejas estavam abertas, muitos crentes trocavam cultos por festa de aniversário, passeios no shopping, casamento e formaturas, mas agora querem igrejas abertas a custo de quê? Para quê? Hipocrisia! Que esses que relutam tanto contra o fechamento das igrejas agora trabalhem nela incansavelmente a fim de serem elogiados por Jesus por seu trabalho, como a igreja de Éfeso foi. Letra C, a paciência ou a perseverança em outras traduções. Por que Jesus elogiou a paciência dos efésios? Por conta das lutas que eles travavam contra os falsos mestres que se infiltravam no seio da igreja querendo a destruí-la. Observe comigo o texto novamente. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tens, porém, isto, que aborreste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Jesus os elogia porque eles lutavam contra o erro que sorrateiramente queria adentrar dentro da igreja. Porque eles eram pacientes. Número 1. Porque não podiam suportar os homens maus. Na igreja de Éfeso havia discipulado, havia disciplina, havia ordem e decência. Não era qualquer um que se tornava participante do seu hall de membros. Esse é um assunto que muita gente confunde no Evangelho de Jesus Cristo. Uma coisa é uma pessoa ser chamada para a salvação, quando o Evangelho nos diz que a pessoa deve vir como está, porque Jesus irá fazer uma obra de transformação na vida dela por meio da ação do Espírito Santo. Outra bem diferente é a pessoa ser chamada para o discipulado. O discipulado calda engrossa. Jesus disse que quem queria vir após ele deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. A vida do discípulo é uma vida de renúncia. Ou seja, antes de se aceitar uma pessoa como membro do corpo de Cristo, ela deveria ou deve ser provada em suas obras para que se possa saber se ela realmente é uma discípula de Jesus. Tem muita gente entrando no hall de membros de muitas igrejas, mas que não são realmente membros do corpo de Cristo. Uma pessoa pode até ser frequentadora de uma igreja sem problema algum, mas ela precisa ser discípula de Jesus para realmente ser membro registrado dessa igreja e desenvolver suas funções. Porque como nós iremos saber quem realmente é convertido e quem não é? Uma igreja que não é criteriosa fica sujeita aos lobos. O pastor deve ser mais sábio ao admitir certos frequentadores aos seus hall de membros. Porque o que deve acontecer em longo prazo é que essa igreja será destruída de dentro para fora. Se não houver cuidado contra aqueles que se tornam membros de suas igrejas,
daqui a pouco, mais tarde, essa igreja vai ser destruída de dentro para fora. É como uma bomba esperando a ser explodida. Número 2. Porque não podiam admitir os falsos apóstolos. Note que falsos apóstolos não é coisa do século 21. E o texto ainda é mais enfático do que nunca ao dizer: e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Eu gosto de outra tradução que diz de maneira mais vívida assim: e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. É muito sério esse texto bíblico. Quem são os apóstolos que nós cremos até hoje? Os 12, incluindo Judas que traiu a Jesus, Matias e Paulo. Depois desses, nunca mais se levantaram apóstolos nas Escrituras como um título eclesiástico diferenciado. O que cremos por apóstolo hoje são os missionários, porque a palavra apóstolo significa enviado. Fora isso, não existem mais apóstolos. No contexto do primeiro século, existiam muitos pregadores itinerantes que eram chamados de apóstolos. Inclusive o próprio apóstolo João, ao escrever em suas cartas, chegou a instruir a receber os verdadeiros pregadores da palavra de Deus e os ajudar, mas aos falsos ele diz para que nem se receba em casa. O perigo dos falsos apóstolos é que eles se auto-intitulam de alguma coisa na igreja de Cristo e querem que os outros o recebam sem nenhum tipo de critério. Essa é a maior prova que eles são falsos apóstolos. A igreja de Éfeso era duríssima quanto aos falsos apóstolos. Diz que eles os achavam mentirosos. Não era qualquer um que subia no púlpito da igreja de Éfeso. Para pregar na igreja de Éfeso tinha que ter boas recomendações. O próprio apóstolo Paulo, quando foi embora da cidade de Éfeso, advertiu os bispos da igreja de Éfeso o que aconteceria após a sua ausência. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versos de número 28 a 30, ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentarem a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Havia remanescentes do período de Paulo que guardaram essas palavras e aplicaram à vida da igreja. Esse era o padrão de qualidade da igreja de Éfeso, obreiros aprovados por Deus e sua palavra. Nós não podemos descer o nível de muitas igrejas no contexto brasileiro atual. As nossas igrejas precisam zelar pela doutrina bíblica para que não se deixem cair pelo pragmatismo desse mundo pós-moderno. Jesus começou dizendo à igreja de Éfeso exatamente que o seu pastor estava seguro em sua mão direita. Por que será? Porque ele era um homem fiel, um líder fiel ao seu rebanho. Você, pastor que me ouve, seja fiel a Jesus e a sua igreja, que a coroa de glória te é esperada nos céus. Não negocie o seu púlpito e nem no que nele tem sido pregado. Pregue a palavra, a palavra. Mesmo que algum torça o nariz, pregue a palavra, porque será por meio dela que o Senhor, nosso Deus, há de julgar vivos e mortos. Eu encerro essa segunda parte. Ainda faltava aqui um ponto, mas eu vou deixar para segunda-feira, que fala porque eles odiavam as obras dos nicolaítas. E aí segunda-feira nós vamos saber quem eram os nicolaítas. Mas a minha oração é que Deus possa despertar uma igreja avivada nesse tempo. Uma igreja semelhante com a atitude da igreja de Éfeso. Que nós possamos guardar isso em nosso coração, aplicar essa mensagem em nossas vidas. Que Deus abençoe vocês e até semana que vem.